Vamos agora então à análise da chamada crisezinha política do Brasil na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto hoje Eduardo Jorge, ex-candidato à presidência da República pelo PV, Partido Verde. Eduardo Jorge foi deputado estadual e federal em várias legislaturas. Petista histórico desde 1980 até 2003 e secretário da Saúde e Meio Ambiente da Prefeitura Paulista. Muito obrigada. Boa noite, Maria Lídia. Queremos fazer exatamente uma análise, né? Eu quero começar com essa história de crisezinha política. Michel Temer falou isso nos Estados Unidos, Eduardo Cunha subscreve hoje dizendo que é crisezinha política. No seu entender, esse diminutivo é um tipo mecanismo de defesa para uma relação que está balançando mesmo lá no PMDB com o governo Dilma? O Michel Temer, que é uma pessoa prudente, não costuma escorregar desse jeito. Isso me lembra aquela história da marolinha e coisas que o vai, né? Parece que estava muito longe, né? Na verdade, a crise é econômica, social e política. É uma crise global e é gravíssima. É gravíssima, porque no presidencialismo imperial que nós vivemos, quando a presidenta vai a nocaute, ela está quase nocaute, está nas cordas. 7% somente da população acha que o governo dela é bom, é nocaute. Então, 79,9% de desaprovação ao desempenho pessoal dela. 6 meses de início de governo. Então, quando no presidencialismo imperial brasileiro, o presidente vai quase nocaute, e o parlamento, no presidencialismo imperial, é um parlamento dominado, humilhado, espezinhado, acontece a revolta dos bagrinhos, que é comandado pelo bagrinho Mor Cunha, né? Que viviam daqueles restos de orçamento que irrigava suas bases. Era isso que o parlamento brasileiro estava reduzido por causa do presidencialismo imperial forte. Com ele fraco, os bagrinhos se revoltam, então o parlamento já não funcionava. Fica chantageando a presidente fraca, então a crise é muito grande, é econômica, é social, mas eu acho que o núcleo da crise, embora social, é grave, porque o caminho que eles escolheram, o caminho de combate aos erros dos governos anteriores, as benesses, os erros todos delas, é o caminho de diminuir o salário, aumentar o desemprego, para daqui a 2, 3 anos começar uma recuperação. Bom, Esse tipo de caminho existe e é utilizado, mas sofre muito o trabalhador. Portanto, a crise social é grave, a crise econômica é grave, mas o mais grave de tudo é a crise política, porque sem liderança política, sem governo, como é que eu vou conduzir as medidas na área da economia e na área social? Mas, por isso a questão política é chave, sim. Embora na pesquisa de hoje o povo acha que a crise é mais grave, a econômica já está batendo no bolso do povo. Claro. Mas a minha opinião é que o núcleo da crise, pior ainda do que a econômica e social, é a política. Porque a gente está sem governo. O nome da presidente Dilma aparece sempre como sendo a grande mentora responsável por essa crise que está aí, política e econômica. É próprio do presidencialismo imperial. Vamos falar dos artífices dessa crise, porque é claro que ela não faz isso sozinha. O PMDB, Eduardo Cunha, Renan Calheiros, desde o primeiro momento atuam demolindo os intentos do governo Dilma, contrariando aquilo que ela pretende no chamado ajuste para retomada de caminho e equilíbrio da economia, etc. e tal. Porque aquilo que eu falei, esse parlamento, que era um parlamento espezinhado pelo presidencialismo imperial, que vivia essas humilhações dos restos do poder imperial, agora se revolta. E você não tem uma solução a curto prazo, porque no presidencialismo imperial, a presidenta está acorrentada no palácio, vai ser presidente até os 4 anos, e nós estamos acorrentados a ela. Mas eu quero por isso que o presidencialismo é um regime altamente inflexível. Naqueles partidos que estão com ela. O PMDB. Estão com ela, PMDB que está com ela como um aliado. Maior partido, maior aliado. Estava com ela. A traição do PMDB caminha a passos largos ou já está instalada? Bom, um dos novos líderes, o Bagrinho, presidente da Câmara, promovido a presidente da Câmara, já liberou a cisão imediatamente, né? Claro, tem o Michel Temer, que é um sujeito mais razoável, que continua segurando. Mas o PMDB está só observando até onde é que ela vai.
Está segurando ou essa é uma forma subreptícia de parecer estar segurando? O senhor acredita efetivamente que Eduardo Cunha e Renan Calheiros estejam atuando à revelia de Michel Temer? Eu acho que o PMDB... Como se ele não existisse, não tivesse liderança? O PMDB é um partido muito heterogêneo e muito diverso, né? Eu acho que o Michel Temer continua ainda com a presidência e com o governo. Até quando, não sei, né? Não, ele já anunciou que para 2018 aí estariam fora, já estão falando nisso. Agora, a questão do golpe. O PSDB é chamado claramente de golpista pelos aliados do governo e líderes do governo. Maria Lídia, eu fui fundador... O PMDB também pode levar essa pecha? Eu fui fundador do Partido dos Trabalhadores e fiquei no Partido dos Trabalhadores até 2003. O que é que a gente, do Partido dos Trabalhadores, falava todo dia e toda hora nos outros governos? Impeachment disso, impeachment daquilo, impeachment daquilo outro. Né? Era isso que era a prática. Agora, quando quando isso é se referido a um presidente deles, eles acham que é golpe. Não, não é golpe. Eu tenho insistido nisso no contato, principalmente com o movimento de juventudes. O impeachment pedir o impeachment não é golpe. É previsto na Constituição. O problema é você acenar para uma crise que vai durar 3, 4 anos, com uma saída rápida de um impeachment que não é rápido. O Brasil não é ditadura. Você não tem um linchamento de autoridades. Mesmo que a presidenta seja acusada e outras pessoas, tem que ter direito de defesa, ela tem que argumentar. Então, eu tenho dito isso a essas pessoas. Hoje a pesquisa fala que quase 65% quer impeachment já. É uma fuga. Da mesma forma que foi fuga votar na presidente que prometeu o céu e agora está dando o inferno para a gente, que isso é próprio do presidencialismo, por isso que nós somos pelo parlamentarismo, você acenar que vai ter um impeachment já, você está acenando com outra fuga. Não acontece assim. É uma coisa complexa. Aqui na ditadura tem acusação, tem defesa, ela tem direito de se defender. Mas é um processo, ainda voltando... é um processo. Portanto, a saída do impeachment já não está colocada. Essa é uma verdade, é triste dizer isso, mas é interessante mas está que na colocada. oposição E não é golpe, não é golpe, porque está previsto na Constituição. Conclusão. Na própria oposição, eles já refluíram. Setores, né? Já, mas as principais lideranças já refluíram, não falam com aquele mesmo vigor com que falaram em impeachment. Mas no povo continua circulando que quer a solução mágica do impeachment já. O mesmo povo que elegeu a salvadora da pátria. Mas, né? Eduardo Jorge, e o PT? O senhor acaba de dizer que foi petista, histórico, fundador, desde 1980 até 2003. O PT é, de fato, aliado de Dilma? Ou está agindo subrepticiamente para demolir esse mandato de Dilma e fragilizá-la mais ainda? Essa é outra intriga. Como o PT está atuando? Se você pensar do ponto de vista estratégico, o melhor que aconteceria para a sobrevivência do PT, para que seus erros de governo, porque esses são erros de governo do PT, que ela era a presidente. Para eles, o melhor que aconteceria é que eles se desvinculassem do governo. É claro que eles não dizem isso, porque eles querem que, se isso porventura acontecer, ainda querem dizer que é culpa da tal elite e aparecer como vítima para fazer mistificação nos setores populares. O senhor está falando do PT ou está falando de Lula também? Ontem foi o chamado Dia do Amigo e Dilma postou lá no Facebook um abraço bem apertado dela com o Lula, que sugere mesmo que eles são grandes amigos. Lula está agindo como amigo de Dilma? Amigo da onça. Bom, não estou dizendo que ela é a onça, estou dizendo que ele é amigo da onça. E hoje, com a fraqueza e a fragilidade do PT, teve uma pesquisa no Rio de Janeiro que deu 48% de rejeição do PT no Rio de Janeiro. Isso é uma coisa impressionante, eu nunca vi. Com a fragilidade do PT, a dependência em relação ao Lula é total. Se já era, agora a dependência é total. Então, quando você pergunta se é PT ou é Lula, não tem mais essa divisão mais, não. Já não existia e agora é total. A sobrevivência de um está ligada ao outro. E, digo, né, se eles puderem e virem que o afastamento da Dilma do governo é a solução para 2008, vão fazer isso sim. Agradeço sua entrevista e tenha certeza de tudo que o senhor falou, ficamos todos com muito para pensar. Uma boa noite, obrigada. Tá, obrigado também, Maria Lídia.